Pressão dos colegas. Quando estávamos em Chicago anos atrás, eu realizei o sonho de assistir a um jogo de beisebol no estádio Wrigley Field. Foi uma experiência fantástica, definitivamente à altura das minhas expectativas, mas durante o jogo eu testemunhei uma das situações de pressão mais intensas que já vi. Há uma tradição no Wrigley que quando um adversário joga a bola na arquibancada, quem pegar a bola deve jogar de volta ao campo como uma provocação. Não me lembro em qual parte da disputa estava, mas um dos jogadores visitantes lançou na arquibancada esquerda. Os olhos dos 40 mil torcedores se viraram para aquela direção. Eu não conseguia ver o que estava acontecendo do meu lugar na parte superior, mas aparentemente alguém pegou a bola, pois a torcida toda começou a gritar: "Joga de volta! Joga de volta! Joga de volta!" Segundos se passaram e a pessoa com a bola não a lançava de volta. Os gritos continuaram mais um pouco e então, de repente, transformaram-se em um coro de vaias. Eu nunca ouvi nada igual. Aquelas vaias eram ensurdecedoras. O pobre torcedor se segurou por 15 segundos. Então, com a tensão chegando ao seu ponto máximo, todos viram a bolinha indo direto para dentro do campo e o lugar explodiu. 40 mil torcedores indo à loucura por terem conseguido fazer aquela pessoa jogar a bola de volta. Nossa sociedade é muito dura quando se trata de crenças. Existe muita pressão para nos convencer do que é a verdade e ela é sempre baseada em sentimentos. Não sinto que isso seja de Deus. Eu não consigo imaginar um Deus que fizesse isso. Se não tivermos nossas raízes firmadas nas Escrituras, estaremos encrencados quando a pressão dos colegas quiser nos convencer do que é a verdade. Um dia acordaremos e perceberemos que deixamos de seguir a Jesus e passamos a seguir a voz da multidão. Se nós não devemos somente resistir às pressões da sociedade, como também devemos fazer a força contrária com a influência do reino, o que é a nossa obrigação, então precisamos aprofundar as nossas raízes na palavra. A ordem para liderar. A ordem para seguirmos a Cristo é também uma ordem para liderar. Conforme seguimos a Jesus, deixamos um caminho para que outros nos sigam. Como o apóstolo Paulo disse, tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo, 1 Coríntios 11:1. Somos líderes porque somos guiados, mesmo que cada um de nós lidere pessoas diferentes, em áreas diferentes e de modos diferentes, devemos abraçar o fato de que seguir a Jesus nos torna líderes. Os líderes eficientes anseiam por crescer e tornarem-se emocional, mental e espiritualmente saudáveis. Aceitar a responsabilidade de um líder significa entender que a sua vida afetará a vida de outras pessoas e que você sempre gerará pessoas como você. A influência de líderes disfuncionais produzirá ambientes disfuncionais. A influência de líderes saudáveis produzirá ambientes saudáveis. Isso não é verdade apenas dentro de famílias e organizações, mas em cidades e nações. Nenhum de nós é perfeito, mas perfeição não é pré-requisito para liderar. Crescimento, por outro lado, é. Os líderes eficientes anseiam por crescer e tornarem-se emocional, mental e espiritualmente saudáveis. Eles entendem que o ambiente ao qual foram chamados a influenciar requer que sejam os mais saudáveis possível. Então devemos desenvolver uma paixão por crescer saudáveis, seguindo a Jesus. Sou apaixonado por ver cristãos crescendo como líderes. Os líderes fazem parte do plano brilhante de Deus para curar cidades e nações. Quero estar perto de pessoas que abracem o chamado de mudar o mundo à sua volta. Particularmente, empolgo-me com líderes saudáveis sendo levantados, pois líderes saudáveis produzem ambientes saudáveis. Todo líder saudável deve estabelecer 2 corrimões em sua vida a fim de criar limites seguros e saudáveis: Escrituras e comunidade. Nos capítulos 11 e 12 irei falar sobre comunidade mais a fundo, mas as escrituras são a outra coisa que o mantém nos trilhos e em seu crescimento como líder. O salmista disse: "A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho." Salmo 119, versículo 105. A palavra nos mantém no caminho certo. Meu desafio para você é o de que se comprometa a fincar suas raízes na palavra. Hoje em dia é fácil ter a Bíblia em mãos. O aplicativo da YouVersion Bible possui inúmeros planos de leitura e devocionais para você escolher, e o aplicativo ainda envia lembretes para o ajudar a manter-se no plano. Como um seguidor de Jesus, você não escapa da ordenança de discipular nações. É o chamado de sua vida. Você foi posto em um time que está mudando o mundo e foi lhe dado uma área de influência. Você foi chamado a usar essa influência para liderar pessoas até esse lugar de bênção, força e saúde. Cidades e nações o estão esperando abraçar seu chamado de liderança e o lugar para começar a abraçar isso está nas Escrituras.
3 solos. Um bom sistema de raízes é construído em confiança e em verdade, o que cresce cada vez mais em nossas vidas conforme conhecemos a Deus através de Sua palavra e encontros pessoais com Ele. Entretanto, para plantar nossas raízes em confiança e verdade, Deus precisa nos colocar em solos diferentes para recebermos nutrientes específicos para o nosso crescimento. Como mencionei no primeiro capítulo, o processo de Deus na vida de Davi o colocou em 3 solos diferentes para desenvolver 3 dimensões diferentes de confiança e verdade. O solo da intimidade, o solo do serviço e o solo da comunidade. Como você verá no capítulo seguinte, cada um destes solos nos ensinam a alinhar nossas vidas com a verdade de Deus, que nos leva a encontrá-lo de maneiras diferentes. A partir de agora, nós leremos sobre o primeiro solo. Solo 1, intimidade. Capítulo 7, Encontrando Deus. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Salmos 91, versículo 1. Meus biscoitos favoritos são os de gotas de chocolate da minha mãe. Sem dúvida, eles são os melhores biscoitos do planeta. Certa vez, quando tinha 15 anos, adoeci e faltei à escola. Na verdade, eu não estava tão doente, pois no meio do dia eu já estava entediado. Disse à minha mãe que queria fazer biscoitos. Ela disse que eram fáceis de fazer e onde encontrar a receita. A receita não parecia complicada. Tudo parecia ser básico. Ovos, açúcar, manteiga, farinha, gotas de chocolate e baunilha. E tive que caçar a farinha, mas finalmente encontrei um pote plástico cheio daquele pó e medi 2 xícaras dele dentro de uma tigela. Quando tudo estava misturado, eu coloquei cuidadosamente os biscoitos em uma assadeira e levei ao forno. Quando tirei meus biscoitos 15 minutos depois, eles não se pareciam em nada com os da minha mãe. Os dela são sempre claros, macios e redondos. Os meus estavam marrom escuros, achatados, enormes e crocantes. Dei uma mordida meio desconfiada e logo cuspi fora. Pareciam feitos de sal. Quando minha mãe voltou para casa, eu disse: "Sua receita não funciona." "Como assim não funciona? Minha receita funciona perfeitamente." Eu segui a receita à risca. "Não funciona. Veja só os meus biscoitos." Ela olhou aqueles discos marrons e disse: "Mostre-me o que você fez." Recitei todos os passos que eu tinha feito na ordem e mostrando onde tinha achado os ingredientes. Quando mostrei o pote de farinha, ela balançou a cabeça. "Benny, isso não é farinha." "O que é isso?" "É bicarbonato de sódio." Eu aprendi naquele dia que biscoitos não ficam bons quando se substitui 2 xícaras de farinha por bicarbonato de sódio. O que colocamos no início, nas fundações, tem grande importância, pois afetam o resultado final. Deus quer construir suas fundações com os ingredientes certos na ordem certa. Seu sistema de raízes, seu mundo interior, é um relacionamento pessoal com Ele marcado por intimidade, dependência, fé e descanso. Onde se encontram esses ingredientes? No secreto, em oração. Eles são essenciais se vamos estabelecer um sistema de raízes saudáveis que produz frutos duradouros. É no secreto que Deus nos encontra e desenvolve nosso sistema de raízes, os elementos fundamentais para frutos que duram. Como vimos, a primeira coisa que Davi fez depois de ser ungido rei foi retornar ao campo e para suas ovelhas. O campo era o lugar secreto onde ele construiu a fundação de intimidade com Deus, que o habilitou a vencer e por fim cumprir o propósito de Deus em sua vida. Construir uma vida no secreto é crucial para o nosso processo com o Senhor, pois é no secreto que Deus nos encontra e desenvolve o nosso sistema de raízes e os elementos fundamentais para frutos que durem. 2 coisas vitais acontecem conforme nos aproximamos de Deus intencionalmente em oração. Primeiro, a prioridade do amor se torna a motivação de nossas vidas. Segundo, Deus nos mostra a história que Ele está revelando na terra e unge-nos para o nosso papel em seu plano.